Alô, e aí pessoal, bem-vindo ao Silver Cyber. Estou aqui com um canal novo, eu não conheço esse canal, o nome dele é Linkzinho. Eu fiquei curioso com o título do vídeo. A moto passar. O jogo do assassino da Páscoa explicado. Teoria. Eu procurei no canal dele sobre esse jogo do Assassino da Páscoa, não achei nada relacionado. Então, bom, eu quero ver teoria. E vamos lá, né? Vamos conhecer aqui o linkzinho. Vamos ver como vai ser isso, o jogo do Assassino da Páscoa. Vamos lá. Ah, dá play, o programa. Você sabia que eu lancei um mangá? Na realidade, se for parar pra pensar, eu lancei dois. Quer dar uma olhada em como é que tá? Bom, é tudo de graça e tá lá disponível na Webtoon, Maneiro, beleza? maneiro. Desce aí na descrição e dá uma olhada. Valeu, é nóis. Hoje é dia de falar sobre Puppet Combo e, consequentemente, falando sobre Puppet Combo, é dia com certeza de falar sobre vídeo de terror. Então, vídeo de terror. Adoro a Puppet Combo. Oi, eu sou o Link e eu tenho um canal de teorias. E hoje é dia de falar um pouco sobre Murder House, um jogo de terror com uma história estranha, confusa e extremamente interessante. Que todas as pessoas do canal me pedem pra trazer há pelo menos 6 meses atrás. Mas eu simplesmente tinha medo de jogar esse jogo e só fui jogar ele de fato há algum tempinho atrás mesmo. Entendo você, Linkzinho, eu também tenho muito medo de jogos de terror, cara. Eu sou um cagão. É assim mesmo, o pequeno Silver aqui, ele é um cagão, um bosta pra jogo de terror. Nas lives que eu faço na Twitch, eu basicamente não jogo o jogo de terror. Se eu for jogar jogo de terror, vai ser especial de alguma coisa. Aí eu jogarei algum jogo de terror em recompensa a meus queridos inscritos. Bom, vamos continuar aqui. Tá, vocês ganharam e finalmente eu vou fazer Murder House, ok? Enfim, vale lembrar aqui inclusive que esse vídeo aqui vai ter spoilers de toda a história do jogo. Então eu vou ter que jogar, olha isso aqui legal. Pessoais minhas, ok? Então caso você não queira spoilers e etc, eu recomendo que você jogue o jogo primeiro e depois assista o vídeo. Eu não vou jogar esse jogo mais nem ferrando. Dito isso, bom, senta aí e vem comigo. Murder House é um jogo da Puppet Combo, muito conhecida por jogos no seu estilo de terror tenebroso e com um gráfico extremamente estilizado e no gráficozinho de PlayStation 1, basicamente. Murder House, no caso, começa de uma forma estranha e um pouco esquisita, iniciando-se em 1986, quando um garoto chamado Justin tá tirando uma foto com o coelhinho da Páscoa que tem no shopping local, esse que tem uma roupa nada assustadora, que eu me pergunto como que essa criança não tá chorando na real, cara. Olha a cara desse coelho, velho. Enfim, logo depois que Justin acaba tirando a foto, de alguma forma ele adormece logo em seguida, acordando apenas de noite no shopping, sem ninguém por perto, como se ele tivesse ficado no shopping até o shopping fechar e de repente seus... Opa, propagandazinha. Ajudar o amigo, né, pô? Propaganda. De repente seus pais desapareceram. Tudo tá escuro e ele precisa vagar pelo shopping, onde ele encontra dezenas e dezenas de posters de crianças desaparecidas. Ele começa a perceber, inclusive, que várias dessas crianças acabaram desaparecendo no mês de abril, o mês da Páscoa, que é o mesmo mês que ele tá agora. Ele acaba achando uma chave, um corredor, e pra piorar, o homem com a roupa de coelho, que ele tinha tirado uma foto agora há pouco, aparece com uma fucking foice de sangue e vem correndo atrás dele. Justin foge até a área de funcionários e avisa pro zelador que alguma coisa aconteceu, que o cara que tava com a roupa de coelho enlouqueceu e tava correndo atrás dele tentando matar ele. E bom, o zelador sai pra poder verificar, e enquanto o zelador sai, as luzes se apagam e Justin parece que foi morto por uma pessoa conhecida como o Estripador da Páscoa. Esse é meio que um prelúdio do que vai acontecer de fato na história, porque aí sim o jogo de verdade começa, um ano depois, em 1987, onde conhecemos a verdadeira protagonista do jogo, uma estagiária de um time de jornalistas e notícias conhecida como Emma, ela que participa de uma equipe, e eles estão dentro de um local extremamente abandonado, indo pra casa antiga e abandonada de Anthony Smith, o cara que era conhecido supostamente como o Estripador da Páscoa. Esse cara aparentemente foi preso e executado, e Emma e a sua equipe agora vão dar uma olhada na casa, depois de vários anos aparentemente.
que esse assassino tinha sido morto. Vamos lá então, começando pelas apresentações, basicamente, né? Dentro desse jogo aqui, nós temos 4 personagens que são de fato interessantes pra gente destacar. A primeira delas que é Emma, que é a protagonista. A equipe é comandada também por esse cara careca aí com uma blusa rosa chamado de Gary. Fora eles, a gente tem outros personagens, um deles que é o Tom, um cameraman com uma camiseta bem estilosa, e nós temos a Daina, a apresentadora do programa. Eles estão tentando entrar dentro da casa para poderem gravar um programa sobre, onde eles vão contar a história desse assassino e etc. A Emma é uma estagiária, então ela é ordenada para poder tentar achar um jeito de entrar na casa. Ela entra pelo porão e aparentemente existia alguma espécie de agente do governo que tinha permitido que os caras entrassem na casa. No entanto, quando eles chegaram ali, o carro do maluco estava estacionado na frente da casa, mas ele não estava. Sendo assim, eles suporam que o cara já estava dentro da casa, entraram e encontraram um bilhete desse agente do governo chamado de Jerry, onde ele falou tranquilamente que parece que alguém invadiu a casa, acabou roubando um fusível dela e deixou a casa toda sem luz, e queria tentar encontrar outro fusível, o que é nada suspeito considerando que a gente tá em um jogo sobre assassinato, né? Emma e os outros trazem todo o equipamento de filmagem para dentro da casa, e após procurar e achar um fusível, eles começam a gravação do programa, onde eles começam a contar a história do tal assassino Anthony, que supostamente o cara sequestrava e matava crianças ali nessa exata casa onde eles estão agora. Ele foi preso por esses crimes e morto em cadeira elétrica. E um detalhe interessante é que, pelo visto, ele foi morto há vários anos atrás. No entanto, dentro do jogo aqui, nós estamos em 1987 e nós vimos um caso dele agindo em 1986. As datas, pelo visto, não batem, ou o cara simplesmente não foi morto, ou alguma coisa de errado aconteceu. Ela conta mais algumas histórias falando sobre como uma criança em específico acabou escapando dele, essa que se chamava Randy Martinez. Ele sobreviveu e disse que o Anthony soltava as crianças em uma estufa que tem lá no quintal. Quando ele soltava as crianças, ele começava uma espécie de brincadeira chamada de caça aos ovos. E enquanto as crianças iam procurando todos os ovos e tentando escapar, ele ia atrás das crianças com uma foice e tentava matá-las. Como ele necessariamente dizendo conseguiu escapar, bom, ele acabou dedurando o cara, e assim, o maluco provavelmente acabou sendo preso e morto. Tenso pra caramba, né? De qualquer forma, as gravações têm uma pequena pausa depois dessa história nada bizarra, onde Emma precisa pegar a van e comprar pizza pra galera da equipe, porque tá todo mundo com fome. E enquanto ela sai e decide explorar a casa, ela acaba encontrando coisas que chamam um pouco de atenção, como uma cesta de ovos de Páscoa vazia. Caramba, enquanto, inclusive, ela tá andando pela casa, ela começa a ver vultos e alucinações de crianças correndo por ali. Quando ela finalmente sai pra dar uma olhada na van, a van tá destruída, chutada e toda pichada, e tem um bilhete na van dizendo: não tem pra onde ir, parece que vamos jogar um jogo, você vai caçar ovos e eu vou caçar você. Encontre todos e você pode sair. Não encontre e você não pode. Nossa, mano, mas se fosse eu tinha saído correndo exatamente agora e dane-se toda a minha equipe. E é claro que, como em todo filme ou jogo de terror, os funcionários da gravação simplesmente não se importam com o acontecimento. A Emma acaba contando sobre a van e o bilhete pra Gary e pra Daina, e eles simplesmente meio que ignoram a situação, dizem que deve ter sido uma piada de alguns vândalos, ou uma própria piada do Jerry, o agente do governo, etc. A Emma sai pra procurar o Tom, e o Tom e ela aparentemente são os únicos que acham que tem alguma coisa de errado. A Emma sai algum tempo depois pra tentar procurar algo pra tentar sair da casa. No entanto, Daina tem sua cabeça completamente arrancada pelo assassino, que provavelmente não morreu. Então, pouco tempo depois ela acaba encontrando um ovo com uma carta de tarô escrita nele. Esse ovo inclusive tem a carta de tarô Morte, super meigo da parte do assassino, deixar um presentinho junto com o ovo. E muitas coisas vão acontecendo depois daqui. Ela acaba encontrando o quarto onde o assassino prendia as crianças, onde ela inclusive encontra um bilhete, vários bilhetinhos das crianças que elas deixavam escritos sobre o próprio assassino, e o assassino também acaba matando Gary segundos depois, passando a faca por de dentro da barriga dele. E se isso parece tenso, inclusive, a parte mais tensa do jogo nem é essa, é a parte que passa-se logo depois, onde ela acaba entrando uma parede falsa e ela encontra um elevador para descer em uma parte da casa onde existia um porão secreto, cheio de objetos de tortura, esqueletos de crianças que morreram de fome, bebês de colo que morreram de fome e sede, e até mesmo adultos que foram torturados ali
e mortos. Bizarro e tenso pra caramba. Mais pra frente ela encontra um ovo de Páscoa enforcado no Gary, com a carta de tarô do enforcado, e ela também encontra o corpo do Jerry, o agente do governo que deveria estar por ali. Aparentemente ele também foi morto, e o ovo de Páscoa que tem dentro dele é um ovo que tá escrito Justiça. E ela acaba descobrindo também uma fita VHS, inclusive, que ela encontrou na câmera do Tom. A câmera do Tom, inclusive, estava jogada no chão, aparentemente, e o assassino estava escondendo alguma coisa no piano. Ela vai até o piano e encontra uma última carta de tarô com um ovo, junta todos esses ovos que ela encontrou até agora na cestinha de Páscoa que a gente tem dentro do jogo, e a partir dali ela encontra um corredor, esse que leva ela para uma estufa, e depois disso, cara, uma chuva de plot twists começam a aparecer dentro desse jogo, como eu nunca vi em nenhum jogo da Puppet Combo. Depois que ela chega na estufa, a mesma estufa inclusive onde o assassino perseguia as crianças, lá ela encontra o verdadeiro assassino, que retira a máscara, e então Emma descobre que ele era o Cameraman. Tom é o assassino, e justamente por isso, basicamente, ele nunca tinha parado. Opa! Comercialzinho. En doblaje, cada personaje es un mundo. Algunos hablan muy rápido. Ele nunca tinha parado de ser o assassino. Ele não morreu. Tom revela que basicamente ele tinha um irmão gêmeo. Esse irmão gêmeo sabia das coisas que ele fazia, mas ele amava tanto seu irmão que foi executado no lugar dele para dar a Tom uma segunda chance. Mas o cara simplesmente não conseguiu conter a sua vontade de matar, e mesmo que seu irmão tenha morrido por ele, o cara continuou sendo um assassino babaca e continuou sequestrando crianças e matando pessoas. Sendo assim, agora que a sua fama tinha desaparecido, visto que o assassino tinha sido morto, ele continuou seus crimes de forma sigilosa e acabou traindo seu irmão e a vida do seu irmão por conta disso. Ele parte pra cima da Emma, a Emma, que já tinha conseguido algumas armas como uma shotgun e uma pistola, tenta matar ele, mas um outro plot bizarro acontece na metade. As crianças começam a surgir de repente, as crianças que o Tom matou e acabou enterrando no cemitério, elas aparecem do nada, começam a devorar ele vivo, uma luz forte começa a brilhar e a porta abre e a Emma consegue fugir de repente. Eu não sei nem como descrever o que aconteceu aqui, mas esse originalmente era o final do jogo, o que é a parte mais engraçada. Inclusive, quase ninguém tinha entendido esse final, por que as crianças voltavam à vida, o que exatamente tinha acontecido aqui e etc. No entanto, uma parte legal do jogo é que ele foi atualizado um tempo depois com o verdadeiro final em si, que mostrava que tudo aquilo que estava acontecendo, na verdade, foi gravado para entretenimento. Era basicamente a gravação de um filme. A personagem da Emma, na realidade, era uma atriz, e o nome de verdade dela era Sarah, e eles gravaram ali um filme de terror com um final ruim, que basicamente é o que acontece na maioria dos jogos de terror, na verdade, se a gente for parar pra pensar, né? De qualquer forma, o plot twist final, de fato, é de que o cara que fazia o assassino, né, o cara que fazia o Tom, era um ator também, e ele era chamado de Nick. Ele desapareceu 2 dias antes de que as filmagens terminassem, e ele acabou inclusive roubando algumas das roupas de coelho nos últimos dias das filmagens antes dele desaparecer. Parece que ele simplesmente ficou doente ou alguma coisa do tipo e não pôde vir aos últimos dias da gravação. E no finalzinho do jogo, inclusive, quando a Sarah, a atriz, tá indo pra casa de carro, a gente consegue ver basicamente no fundo do carro dela o cara com a roupa, simbolizando que talvez depois de ter gravado todo aquele filme, o ator que fez o assassino de alguma forma se tornou o assassino ou alguma coisa do tipo. É meio bizarro, meio estranho e meio tenso, mas esse é o final canônico do jogo. Mas eu queria saber de vocês. O que vocês acham da história e da experiência de Murder House? Vocês acham interessante? Não? Bom, não esquece de deixar aí nos comentários, beleza? Porque eu tô ansioso pra dar uma olhada na opinião de vocês. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Um beijo, abraço. Grande abraço, Nickzinho. Até mais. Muito obrigado pelo vídeo, cara. Fui. Bom, canalzinho novo aí, que eu não conhecia. Bom, ele tem minha curiosidade, se assim eu posso dizer. Cadê? Vamos dar aquele likezão maroto aqui pra fortalecer ele. Vamos se inscrever no canal dele? Pô, não custa nada. E, bem, cara, jogos de terror são um assunto delicado, cara, honestamente falando, que eles têm toda uma dinâmica de, como posso dizer, entreter você com o público até você chegar ao final deles. Eu conheço alguns jogos de terror que são famosos no último tempo, tipo Outlast e Outlast, Five Nights at Freddy's, esses jogos assim, jumpscare,
Tanto que o Outlast não tem tanto de jumpscare assim. Mas tem perseguição. E cara, eu fico muito aflito por isso, cara. Eu me imerso demais no corpo do personagem. E cara, muito interessante esse Puppet Combo. Não conhecia. Liquezinho agora me deu uma fonte nova de saber. Canal novo aí, gostei dele, gostei. Talvez eu procure mais coisas no canal dele. Caso vocês tenham gostado do vídeo, dê um like, se inscreve no canal, diga nos comentários se gostaram de ver esse joguinho de terror. E bem pessoal, se cuidem. Falou!